aí presos em casa, né, de quarentena, coronavírus, e a sugestão é que a gente não saia, a gente não se envolva em lugares com muitas pessoas, que a gente faça a higiene das mãos, né, muito álcool gel, o povo está desesperado. E aí, para que meus alunos não fiquem muito tempo sem contato com o conteúdo, eu resolvi fazer os vídeos. Normalmente, os meus vídeos são no carro, né, por causa da acústica. Mas, como eu não estou saindo, eu vou fazer o vídeo de dentro de casa mesmo, certo? Espero que o áudio fique bom, espero que o conteúdo seja passado. E vamos começar aí com a turma do segundo ano, né, que é o segundo reinado e o declínio do Império no Brasil. Solta a vinheta. No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertales, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Big Bang, a teoria. Bem, alguns colegas meus, eles se chateiam por eu dizer que eu sou monarquista. Né? Acredito na monarquia, acredito que o Brasil começou errado, a República começou errada, nós já começamos com inflação, com roubalheira, com renúncia. Nosso primeiro presidente já foi obrigado a renunciar. Então eu acho que a República ela não deu certo no Brasil. Né? Então, consequentemente, eu acho que o sistema monárquico constitucional, vale lembrar que não é o absolutista, porque eu não sou louco, não é o parlamentar, porque eu não sou mais doido ainda de dar o poder do nosso país para o parlamento, para o Congresso Nacional, né? Mas uma monarquia constitucional talvez funcionasse. Falando em monarquia, nós sabemos que a monarquia brasileira foi dividida em 3 fases. Nós tivemos a primeira monarquia, né, a monarquia de Dom Pedro I, nós tivemos a segunda e entre elas o período regencial. Então nós tivemos um império, uma monarquia de 3 fases e 2 imperadores. Primeiro reinado com Dom Pedro I, segundo reinado com Dom Pedro II e no meio nós tivemos o período regencial em que quem governou o país foram os regentes. Dom Pedro I governou o Brasil por 9 anos, foram 9 anos catastróficos, né, de crise econômica, de crise política, de crise militar. Perdemos a Cisplatina, o Uruguai, que pertencia a gente, né, na independência do Uruguai. Tivemos a Confederação do Equador, quase perdemos o Nordeste, de Pernambuco para cima. Né? E aí, depois da renúncia, da abdicação de Dom Pedro, os regentes governaram o Brasil. O período regencial ele é marcado pela regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una de Feijó e a regência una de Araújo Lima, que sofreu o golpe da maioridade, né, antecipando a maioridade de Dom Pedro, o jovem imperador, né, no ano em que ele completaria 15 anos. E aí nós tivemos uma fase monarquista muito importante para o nosso país. É uma fase de desenvolvimento econômico, isso é importante. Tá? É uma fase em que o crescimento do nosso país foi desenvolvido em várias regiões, não foi centrada, né? Como na época da ditadura, que o desenvolvimento do nosso país foi centralizado em São Paulo, Rio de Janeiro, e até hoje o resto do país sofre por causa disso. No Império, não. No segundo reinado de Dom Pedro II, nós tivemos o desenvolvimento agrícola em várias regiões do país. Então, nós tivemos, por exemplo, algodão no Sergipe, cacau no sul da Bahia, cana-de-açúcar no Nordeste, charque no Rio Grande do Sul, borracha na Amazônia, né, café em São Paulo, no Vale do Paraíba. Então, o crescimento do nosso país foi proporcional em várias regiões, o que fez com que houvesse um equilíbrio econômico no país todo. Dom Pedro errou, sim. Errou por quê? Porque ele não acreditava na indústria. Né? Ele era uma pessoa que acreditava que o potencial do país era um potencial agrícola, de desenvolvimento agrícola. Né? Então ele vai investir nessa área. Nós vamos ter um leve surto industrial, né, proporcionado por Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Mas tirando Mauá, nós não tivemos um investimento governamental em cima da região, dos interesses industriais no nosso país. Então Mauá trouxe para o Brasil a ferrovia, trouxe para o Brasil a empresa de iluminação pública, Mauá trouxe para o Brasil
as fábricas de navios, né? Nós tivemos 7 estaleiros espalhados pelo Brasil todo. Mauá comprava escravos para contratar. Então ele comprava o escravo, contratava ele para trabalhar e descontava do salário em parcelas o valor que o escravo ali havia lhe custado. Né? Então, nós tivemos a Irineu Evangelista de Souza, nós tivemos o surto de desenvolvimento econômico do nosso país, lembre que não industrial. Nós tivemos a assinatura das leis abolicionistas, né? Então nós tivemos aí a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário, que são chamadas leis para inglês ver, ou seja, são leis que estão no papel, mas não funcionam. É só para saber que o Brasil estava fazendo alguma coisa. Como é que funciona isso? Quando você faz alguma coisa burocrática, né, essa coisa burocrática, ela não vai surtir os efeitos necessários. A gente diz assim, porque é para inglês ver. Né? Às vezes você desenvolve um trabalho burocrático, obrigacional, ou seja, você tem a obrigação de fazer, sabendo que ninguém vai olhar, ninguém, é só para dizer que está ali. Né? E aí a gente costuma dizer que isso é lei para inglês ver. Por que isso? Porque a Inglaterra pressionava o Brasil, a Inglaterra queria que o Brasil acabasse com a escravidão, não porque ela fosse boazinha, né? Na verdade a questão da Inglaterra era aumentar o mercado consumidor para os seus produtos, ela entendia que o escravo não receber salário, isso era ruim, como o escravo não recebia salário, ele não podia comprar os produtos ingleses. E aí o que a Inglaterra faz? Ela começa a desenvolver no mundo todo um trabalho contra a escravidão e a favor do trabalho assalariado. E como ela é a principal entidade financeira que sustenta o Brasil no século XIX, ela começa a pressionar Dom Pedro para que ele acabe com a escravidão. E aí o que é que o Congresso Nacional Brasileiro faz? O jeitinho brasileiro. Os nossos políticos, né, que não é de hoje que eles têm esse caráter que nós conhecemos. Né, os nossos políticos começam a criar leis essas que não vão surtir efeito algum, mas que para a Inglaterra, né, eles estão lá do outro lado do oceano, a gente está fazendo alguma coisa de útil. Aí o que acontece? A gente assina a Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Acabamos com o tráfico. Nenhum navio negreiro vindo da África poderia mais atracar em portos brasileiros. Sim, e a escravidão interna? E o preço do escravo? A lei de oferta e de procura. Quando o escravo deixou de entrar no Brasil, o preço dele, o preço interno, subiu demais. Ou seja, acabou valorizando o preço do escravo para o dono da fazenda. O dono da fazenda tinha lá 10, 15, 20 escravos. O escravo custava um valor X. A partir do momento que você não consegue mais adquirir escravos, aqueles escravos que estão na sua fazenda passam a ser supervalorizados. Né? O contrabando continua existindo. Né? Em Pernambuco existe uma praia maravilhosa, inclusive sensacional, chamada Porto de Galinhas, né? E Porto de Galinhas era a área de contrabando de escravos, né? Por onde os escravos entravam contrabandeados depois da Lei Eusébio de Queiroz. Assinou a Lei do Ventre Livre, libertou todos os escravos nascidos a partir de 1871. Aí vem um problema, a criança recém-nascida em senzala, ela vai para onde? Como é que ela pode ser posta em liberdade? Ou seja, ela fica presa à mãe essa que é escrava. A criança precisa pagar ao dono da fazenda pela comida e pela hospedagem. E paga com o quê? Com trabalho. Então, consequentemente, a lei do ventre livre não libertou ninguém. Lei do sexagenário libertou todos os escravos com mais de 60 anos. Pelo amor de Deus, era o escravo que ia chegar a 60 anos. Numa sociedade onde o imperador morreu com 65, o escravo, coitado, surrado, apanhava, vivia doente, né, tomava chuva, lidava com a cana no recôncavo baiano. Como é que esse escravo ia conseguir chegar a 60 anos? Os poucos escravos que chegavam aos 60 anos eram chamados escravos reprodutores, porque na Lei Eusébio de Queiroz, quando o tráfico acabou, os fazendeiros começaram a produzir escravos dentro da fazenda. Eles pegavam um escravo,
chamado de reprodutor, afastava dos outros escravos e todos os dias levava uma escrava diferente para ele procriar. A Globo fez uma novela chamada Sim a Moça. No início da novela teve um escravo que foi chicoteado até a morte, que era Pai José. Pai José era um escravo reprodutor. No final da novela, os filhos de Pai José se juntam, é o que a gente chama de os guerreiros de Pai José. Ele teve mais de 100 filhos, era o escravo reprodutor. Eram os poucos que às vezes passavam dos 60 anos, ou seja, libertar os escravos com mais de 60 anos, praticamente ninguém era solto. Para finalmente, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinar a Lei Áurea, que acabou com a escravidão em todo o território brasileiro. Ok, acabou com todo tipo de escravidão. Ela não libertou os negros, não somente os negros. Havia outros tipos de escravos no Brasil. Havia os chamados escravos brancos, mestiços, escravos que haviam nascido brancos na senzala por questões de estupros, de violência sexual contra as negras, né, que eram marcados com ferro quente. Haviam raríssimos, mas haviam poucos índios ainda escravizados, né, as tribos que ainda não haviam sido tomadas culturalmente pela cultura europeia, pelo povo europeu. Então Bebel vai e assina a Lei Áurea. E aí a gente já entra numa situação complicada. Por quê? Porque a Igreja Católica já havia dado as costas para o Império. A Igreja Católica ela tinha um acordo com o governo monárquico que permitia ao imperador intervir em assuntos da Igreja. Chama-se beneplácito. Através do beneplácito, o imperador podia intervir em assuntos da Igreja. Só que o imperador intervia demais e a Igreja estava incomodada com aquilo. Ela ganhava o direito de ser exclusivamente a Igreja brasileira, a Igreja Católica, né? E em troca ela cedeu o beneplácito. Mas o beneplácito começou a incomodar e a Igreja começou a ver com bons olhos a possibilidade do Brasil se tornar uma república. E ela vai ser traída, porque quando ocorre a proclamação da República, a Igreja achando que ela ia ter status, o governo vai e assina o casamento civil. Então, durante o Império, o único tipo de casamento que existia era o casamento religioso. A Igreja apoia a proclamação da República e quando a República é proclamada, o governo assina autorizando o casamento civil. É uma grande traição à Igreja. E aí, a Igreja Católica, que é um dos sustentáculos da monarquia, ela retira o apoio da monarquia. Mas a monarquia permanece de pé, a monarquia tem o exército, a monarquia tem os latifundiários. O exército, formado esse por homens que cumpriam pequenas penas, bem diferente de hoje, né? Hoje o jovem, quando completa 18 anos, deve se alistar. Naquela época, ir para o exército era cumprir penas, né? Então, você cometeu um pequeno delito, você era enviado para o exército, para onde você seria disciplinado. Daí, né, aqueles termos que a gente conhece, é no exército que o menino vira homem, é no exército que neguinho chora e manhã não ouve. Justamente por isso, porque era no exército que ele apanhava de manhã, apanhava de tarde, apanhava de noite, até virar homem, aprender a se organizar, aprender a organizar sua cama, né, preparar sua comida, a se virar. E aí esse exército vai a uma guerra chamada Guerra do Paraguai. E em contato com os soldados argentinos e uruguaios, o brasileiro começa a entender como é que funciona o sistema republicano. Esses jovens que vão à Guerra do Paraguai, eu não vou entrar pela guerra em si, né, as causas, as consequências e como terminou, porque nesse contexto aqui o que interessa é você saber que em contato com os soldados argentinos e uruguaios que eram republicanos, esses jovens soldados brasileiros retornam para o Rio de Janeiro com a cabeça virada. E aí o que é que eles vão fazer? Eles vão criar revistas republicanas, jornais republicanos, eles vão propagar o ideal republicano, né? E aí você já nota que Dom Pedro já não controla mais o exército. Na verdade, o que é que Dom Pedro faz? Dom Pedro II, ele proíbe que militares deem entrevistas. Então, o que ele queria, na verdade, é que os militares parassem de falar sobre a República, que também não vai resolver e vai desencadear até a proclamação da República. Mas aí nós temos o quê? Nós temos três sustentáculos. Nós temos a Igreja,
que rompeu por causa do beneplácito. Nós temos o exército, que vai romper por causa dos ideais republicanos que atravessam a nossa fronteira. Vale lembrar que aqui na América do Sul, o Brasil era a única monarquia. Todos os países espanhóis adotaram a república. E aí só ficou um sustentáculo, que eram os latifundiários, os fazendeiros. Os fazendeiros estavam ali sustentando economicamente, né, a monarquia. E aí o que é que vai acontecer? Quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888, os fazendeiros se sentem traídos. Por quê? Porque eles acreditavam que o governo protegeria os interesses econômicos deles. E ao libertar os escravos sem pagamento de indenização, os fazendeiros retiram o apoio à monarquia e a monarquia cai. Certo? Então, sem apoio, juntam-se os latifundiários, que é o poder econômico do nosso país, junto o exército, que é o poder militar, junto a igreja, que é o poder religioso. E juntos, eles dão o primeiro grande golpe da história do Brasil, que é a proclamação da República. Vou parar por aqui, vou editar esse texto, vou colocar esse vídeo, eu vou colocar no meu canal e vou jogar o link para os meus alunos, especificamente lá do colégio, né, que iriam fazer prova desse assunto essa semana. Vou gravar outros vídeos e vou postar também, beleza? Obrigado pela atenção, beijo enorme no coração de vocês. Até a próxima dica.